a galera do transporte público, que você já tem um trabalho que você ganha pouquíssimo e aí você não consegue chegar no trabalho porque alguém incendiou o ônibus. E as escolas, por exemplo, a população continua sentindo os efeitos, né, desse dia de terror no Rio de Janeiro. Pelo menos 20 escolas municipais estão fechadas. Aí depois os professores é que tem que se resolver como é que vão repor. Enfim, um problema enorme. Não, e depois vem aquela conversa, né, de que, não, a meritocracia, ela é importante e tudo mais, sendo que as crianças e adolescentes da Zona Oeste do Rio de Janeiro ontem não puderam ter aula e hoje também não estão podendo ter. E outro dia era do Complexo do Alemão, outro dia era do Complexo da Maré, e a gente vai relatando isso. Uma certa normalização que não vem do secretário municipal de educação, né, com quem eu conversei, o Renan Ferreirinha, lá do Rio de Janeiro, pedi para ele o número de pessoas afetadas ontem, a gente falava em mais de 17 mil alunos. Então, a gente está num cenário em que esse número de alunos todos foi afetado e, enfim, como é que se faz para estudar matemática, para aprender português, geografia, história, num cenário desse? Um cenário que é de terror, Elisa. Eu vou trazer aqui, até, enfim, a gente está o dia inteiro nessa cobertura aqui. Algumas pessoas da Zona Oeste me escreveram durante a minha entrada anterior aqui no live CNN, fazendo algumas ponderações sobre o que a gente tem reportado. Quem está agora, por exemplo, no bairro de Paciência, recebi mensagem de gente de Santa Cruz, recebi mensagem de gente que está nessas áreas controladas pela milícia e que está relatando um cenário de desespero, um desespero que não acabou ontem, com esses ônibus que foram incendiados. As pessoas estão com medo. Campo Grande, a Avenida Cesário de Mello, uma das principais do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, super movimentada, que ontem teve 4 veículos incendiados entre ônibus e carros. Está às moscas hoje, pelos relatos que eu recebi. Helicópteros o tempo todo sobrevoando ali essa região de Paciência, Campo Grande, Santa Cruz, bairros gigantescos que estão absolutamente prejudicados nesse dia de hoje, nessa terça-feira. A gente tem uma arte aí, Elisa, que a nossa equipe preparou para mostrar um pouco onde que aconteceram esses ataques a ônibus no Rio de Janeiro, qual o tamanho dessa área e depois a gente pode fazer um comparativo com outro mapa que a gente já usou aqui uma vez para poder demonstrar para quem está nos assistindo como que se trata de uma região absolutamente controlada pelos milicianos. A gente está vendo aí Santa Cruz, Paciência, Guaratiba, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, área nobre, onde os médicos foram assassinados nesse mês, a gente falou tanto sobre esse episódio, Campo Grande, maior bairro do Rio de Janeiro, em Uaíba, Tanque, que já é outra área da Zona Oeste, e Campinho. São áreas, todas essas aí, que concentram a maior parte da população do Rio de Janeiro. Uma cidade que, enfim, tem toda a sua história de ser uma cidade de belezas naturais, a cidade historicamente maravilhosa, mas que na parte maravilhosa da cidade se concentra um número muito reduzido de pessoas. O grosso da população carioca está aí, nesses lugares, sem transporte público de qualidade no seu dia a dia e sem transporte público de qualidade depois de uma situação como a que aconteceu nessa segunda-feira, cujos desdobramentos são sentidos até o dia de hoje. Elisa, aí eu vou te pedir permissão para a gente colocar um outro mapa. Esse mapa foi elaborado pelo Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. A gente usou esse mapa aqui, Elisa, no live, quando aconteceu aquele episódio dos médicos, né? A gente usou esse mapa aqui. Se a gente puder... Quer vir aqui, Leandro? A gente pode ir, que aí eu vou mostrando um pouco dessa área da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que a gente acabou de ver no outro mapa plotado, né, o mapa plano, mas aqui a gente tem o mapa que mostra o controle das organizações criminosas. É o mesmo lugar do Rio de Janeiro que a gente viu no mapa anterior, que a gente está mostrando agora. Essa é a cidade toda do Rio, é isso? Aqui a gente está em uma parte da Zona Oeste, a parte que pega ali Guaratiba, a gente está falando aqui de Santa Cruz, que é justamente o local que mais foi afetado ontem, é esse bairro aqui. Santa Cruz é essa parte do meio. E a cor azul, o que significa essa cor azul? É uma área totalmente controlada
pela milícia. Aqui ao lado de Santa Cruz, né, na direção nordeste, aqui no meu sentido, quem está olhando, está o bairro de Paciência, um bairro que também foi muito afetado ontem, olhando pelos ônibus que foram incendiados e pelos veículos todos que queimaram também. Passei aqui agora... Inacreditável, né, a quantidade. Para você ter uma ideia, Elisa, eu acho que ir passando lentamente aqui, como eu estou fazendo nesse mapa, atenção a essa cor azul. Essa cor azul é o predomínio da milícia. E agora eu vou diminuir o mapa para te trazer um dado que esse mapa traz. Quando a gente olha assim, né, olha isso. Essa é a cidade do Rio de Janeiro. Estou tentando tirar aqui a região metropolitana para a gente ficar só com a cidade do Rio de Janeiro. Enfim, Perfeito, dentro do possível aqui. A gente consegue observar que a olho nu, é evidente que a parte azul da cidade é a maior parte da cidade. O que isso significa em números? Segundo o estudo da UF, 75% do território da cidade do Rio de Janeiro é controlado por milicianos. 75% da cidade está sob o predomínio de criminosos. Houve um avanço gigantesco nos últimos anos nesse predomínio, nesse tamanho que a milícia assumiu. Não é um problema que se criou no governo Cláudio Castro, se criou no governo Witzel. É um problema histórico. E é essa região em azul que está absolutamente conflagrada. Quando a gente olha para outras áreas aqui, tem esse pedaço aqui, por exemplo, em vermelho, que é uma outra parte da Zona Oeste, da qual falamos tanto no caso dos médicos, que é uma área de disputa entre milicianos e traficantes. Essa milícia que está em azul aqui na Zona Oeste, que se estende para outras partes aqui já é a Baixada Fluminense, né? Estou falando aqui de Duque de Caxias, aqui acima, Nova Iguaçu, que também tem atuação miliciana. O que isso significa? É uma mesma cor no mapa, a cor azul, mas são facções de milicianos diferentes. Isso que eu ia te perguntar. São facções independentes, elas não exatamente corroboram entre si, cada uma tem sua vida própria. Isso, elas eram uma só e elas racharam há uns 3 anos, segundo o monitoramento da polícia. Houve uma morte em 2021 de um miliciano conhecido como Eco, o Wellington da Silva Braga. Ele morreu e houve uma disputa pelo espólio desse miliciano. O controle territorial que ele conseguia unificar da Zona Oeste com a Baixada Fluminense começou a ser dividido entre 2 criminosos, um conhecido como Tandera e o outro conhecido como Zinho. O Zinho controla essa parte aqui, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, segundo as investigações da Polícia Civil e como está plotado aqui nesse mapa do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da UF, parceria com o Instituto Fogo Cruzado, que faz um trabalho excepcional de acompanhamento da dinâmica do crime organizado na cidade do Rio de Janeiro. Esse grupo do Zinho foi o que foi enfraquecido ontem com a morte do Matheus Faustão, que era o 02 desse grupo. Há um outro que disputa territórios com esse grupo desde 2021, que atua mais para cima, nessa região da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Queimados, que já é fora da capital. Já é aqui na região metropolitana do Rio, na Baixada Fluminense, mas é o grupo do miliciano conhecido como Tandera. Zinho e Tandera foram nomeados pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, como 2 dos principais criminosos hoje procurados no Rio de Janeiro. O outro é um traficante conhecido como Abelha. São essas 3 pessoas que, segundo o governador do estado, estão protagonizando uma das disputas mais sangrentas e cruéis que o crime organizado já fez no Rio de Janeiro nos últimos anos. Elisa. Leandro Rezende, eu tenho aqui muitas perguntas. Selecionar uma aqui, tentar ser sucinta no questionamento. Aliás, só localiza pra gente, por favor, tirando um pouquinho o zoom, onde que é a região mais turística? Só para quem eventualmente já foi ao Rio de Janeiro, pra gente localizar ainda melhor aqui. Onde que é uma região mais turística aí desses lados? Que até, se não me engano, fica um aeroporto importante também. Aí... a região mais turística da cidade ou perto da Zona Oeste? Dessa área da Zona Oeste que você está mostrando porque eu tava aqui só para também, agora, já que eu abri errado, não era exatamente... Estou vendo o Maracanã, é isso mesmo? É isso, eu errei, né, o que você queria que eu mostrasse. Não. Mas, enfim, é só para mostrar como é diferente nessa parte que é a mais conhecida da cidade. Onde é chique, bonito, turístico, onde são as novelas, onde são as músicas, enfim, que exaltam essa ideário de cidade maravilhosa que a cidade está perdendo. Isso, como carioca, me dói muito falar, mas é o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. Se tornou um lugar
tóxico, perigoso, né? E que as pessoas estão sofrendo e é preciso que a classe política acorde para o que está acontecendo na cidade do Rio, mas essa área aqui é o cinturão outro do Rio de Janeiro, né? Eu estou falando aqui da zona sul da cidade, você vê uma predominância grande do tráfico de drogas, aqui embaixo... Mas também tem, né, o crime organizado. Sim, a Rocinha, né, que enfim, é a favela mais conhecida do Rio de Janeiro, mas enfim, é para mostrar um pouco como a cidade é diferente. Aqui a gente está falando, embaixo a gente tem a Zona Sul e em cima a gente tem a Zona Norte, uma presença muito reduzida da milícia. Vou voltar lá para onde você estava falando, da parte mais turística, né, Isso, só para a gente localizar, ali a Barra da Tijuca, inclusive perto de onde nós vimos o crime dos médicos. Exato, e essa parte me parece que é um pedaço do Rio de Janeiro que dentro da Zona Oeste acaba sendo até o mais conhecido, né, porque, enfim, e eu não cheguei ainda onde foi o problema. A gente está numa outra parte da Zona Oeste agora, onde aconteceu o crime dos médicos. Aqui embaixo, ali embaixo, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, toda a região de Jacarepaguá conflagrada, disputada pela milícia. Aqui, a Cidade de Deus, essa mancha vermelha aqui é a Cidade de Deus, onde, para que se tenha uma ideia, além de ser uma das favelas mais conhecidas do mundo, pelo filme, né, que, enfim, exibido há 20 anos atrás, é ali perto da Cidade de Deus que dois dos principais times de futebol do Rio de Janeiro têm os seus centros de treinamento. Estou falando aqui do Fluminense e do Vasco, que têm os seus centros de treinamento nessa região que é densamente povoada também. Esse é um pedaço da Zona Oeste, que fica ali mais próximo da Barra da Tijuca, aqui, região do Itaiangá, onde você tem mansões gigantescas na cidade do Rio de Janeiro, onde você tem ali a região da Muzema, onde um prédio caiu há alguns anos atrás e trouxe grande repercussão, mostrando também um braço imobiliário da milícia. O que você tem aqui nessa região é o seguinte, é um predomínio grande da milícia, mas, de novo, não é o foco do problema atual. É a parte, como você tinha pedido, Elisa, mais, digamos, mais conhecida da cidade do Rio de Janeiro. O problema atual está para cá. Leandro, eu tenho mais uma pergunta, só para eu confirmar que eu tenho tempo para fazer mais uma pergunta para o Leandro Rezende. Que bom, que bom. Leandro, a interpretação que a gente tem vendo de fora, e até se for uma interpretação muito rasa, por favor, eu quero contar com o seu conhecimento para poder esclarecer para a gente. Quando você tem a ausência do poder público, você tem um aumento da criminalidade. Essa interpretação mais rasa, assim, ela vale para o Rio de Janeiro? Por qual motivo a gente tem essa pulverização do crime organizado? Não é numa região, é em toda a cidade do Rio de Janeiro. É, de fato, a ausência de um poder público mais atento? Não só a ausência, Elisa, mas uma promiscuidade do poder público com o crime organizado. Não estou nominando o governo de agora, mas é importante que se destaque que a milícia, ela não nasce a parte do Estado. Ela nasce de dentro de uma costela do Estado. Desde os anos 70, desde a ditadura militar, com os chamados cavalos corredores, desde uma outra época das dinâmicas da cidade do Rio de Janeiro, que os chamados paramilitares atuam em facções criminosas, criam facções criminosas. A milícia se estrutura ali na região de Rio das Pedras, a gente acabou de mostrar aqui no mapa lá atrás, nos anos 70, como um braço do Estado. E no começo, essas milícias que estão hoje tocando o terror ali em Santa Cruz, Paciência, que as pessoas não aguentam mais viver isso, são agentes do Estado, são policiais militares, são bombeiros, policiais civis, que inicialmente foram essa primeira geração de milicianos. Isso está fartamente documentado por investigações, pela CPI das milícias, inclusive pela indústria cultural. Tem vários filmes que retratam essa dinâmica de virada dos anos 90 para os anos 2000, quando, não por falta do poder público, a milícia começa a se expandir, mas a partir do poder público, a milícia começa a se expandir. Acende apostos importantes na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Não está à margem do Estado. O problema não é a margem do Estado, o problema está contido também dentro do Estado. E aí, para encerrar, Elisa, acho que a semana passada é elucidativa de como há um problema dentro do Estado. A gente teve 2 operações seguidas da Polícia Federal mostrando que delegados da Polícia Civil, policiais civis, agentes do Estado de uma maneira geral,
participaram do desvio de armas, do desvio de drogas na cidade do Rio de Janeiro. A gente teve agentes do Estado brasileiro, do Exército, que de alguma maneira facilitaram a retirada de um arsenal de guerra da cidade do Estado de São Paulo e levaram em direção do Rio de Janeiro. Há, sim, a ausência do poder público no provimento de serviços básicos, mas o crime organizado ele também se estabelece porque ele é uma parte, ele é uma costela do Estado brasileiro também, infelizmente, o que torna a coisa ainda mais complicada de se resolver, Elisa.